Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Então, vamos lá para nossa primeira aula dessa nova UC, né, de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Aqui, pessoal, vai estar focado um pouco na residencial, né? Então, a refrigeração, pessoal, vai ficar um pouco para próximo módulo, a gente vai abordar do comercial e do industrial. Certo? Então, essa aqui é a última UC desse módulo, ou seja, já estamos aí finalizando a nossa primeira metade do curso. A gente parte para os outros próximos dois módulos aí. Então, isso aqui, pessoal, ele é mais mão na massa. Não vou falar nem mais uma coisa mais prática aí, claro, né? Sem deixar de aliar aquilo que a gente viu de teórico até então, né? Então, vindo de mecânica dos fluidos, termodinâmica, né? Enfim, né? Todos os fenômenos físicos que a gente viu que a gente entender, né, o funcionamento de um ciclo de refrigeração, né? Tanto ele na parte mecânica e na parte elétrica com relação aos acionamentos, né? Ah, bom, pessoal, então deixa eu só antes aí, pessoal, não pude, desculpa aí, eu não pude deixar de ouvir a conversa aí de vocês aí. Felizmente aí teve colega aí que teve problema aí. Oi, professor, isso mesmo. Caiu, caiu do prédio aqui do quinto andar. Estava na plataforma que o pessoal costuma colocar aqui e acabou. O piso desprendeu e ele veio a cair. Ixi, nossa, que tragédia, hein, cara? Ou estava sem EPI, aí acabou Triste, vindo hein, cara? acontecer o que ninguém esperava. Os condolências aí aos amigos, familiares aí, né? É complicado isso aí, né? Tem nem o que dizer aí, pessoal. É triste mesmo, né? A vida aí é valiosa. De qualquer forma, aí eu deixo meus pêsames aí, meus condolências aos amigos e familiares aí. Vou compartilhar então minha tela aí, pessoal, só para mostrar para vocês como é que tá essa trinchada essa UC. Então ela tem pessoal, um pouquinho mais de tempo, né? Até então a gente começou a mexer com os UCs bem curtas, né? Desde lá do primeiro módulo, né? Essa aqui tem um pouquinho de espaço de tempo. Então ela iniciou dia 21, começou agora na segunda-feira, e ela vai até o dia 5 de setembro, né? Então aqui, pessoal, vão ter esses três fóruns de discussão. Vou mostrar para vocês como é que responde eles. Até então a gente não tinha esses fóruns de discussão, né? Vamos ter as duas SAPs, pessoal. Essas SAPs aqui, pessoal, elas de certa forma estão ligadas às aulas presenciais de vocês. Então, de certa forma, não está totalmente dissociado. E depois a gente vai ter uns exercícios aqui, que é um questionáriozinho também que vocês podem responder, que é também pertinente aí ao curso, certo? Com as respectivas pontuações. A gente vai ter essas datas aqui, pessoal, então a gente vai ter bastante web aula, então vai ser bem tranquilo aí, eu ministrar aula para vocês, a gente vai conseguir abordar bastante assunto aí. E aqui, isso aqui eu tô na turma B, certo? Na Boa turma noite, 003 professor. é a Boa noite, turma B. pessoal. Opa, boa noite aí, Sandro. Então, essa aqui é as datas Boa da noite. turma B, da turma A tem lá as datas certinho, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, de mudança, geralmente a Ariana, ela não, é, já é bem construída esse cronograma de aula presencial. É meio difícil de ter algum tipo de furo, algum problema, só se for de ordem extraordinária, ou algum problema de, né, chuvas ou alguma coisa assim. Geralmente eles avisam com antecedência. Certo, pessoal? Então hoje eu vou falar um pouco da nossa primeira situação de aprendizagem, vou falar dos fóruns de discussão e um pouquinho de assunto aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira SAP, né? Ela tem esse nome, baixa pressão. Vamos entender aí o contexto aí para a gente entender o que ele pede. Bom, então questionando aí, né, que o ar não está funcionando, né? Então você vê a pessoa suando ali. O senhor Joaquim das Neves fez contato com sua empresa para verificar por que seu sistema de climatização residencial, um modelo
modelo split high wall, né, com fluido refrigerante R22, não está refrigerando de forma eficiente sua sala de estar. Então, você, como dono da empresa e preocupado com o bom atendimento do cliente, irá verificar que qual o real inconveniente, né, do ar-condicionado instalado por um de seus funcionários. Em função da sua experiência com outras reclamações desse tipo, você supõe que a causa do inconveniente seja a falta do fluido refrigerante, devido a um microvazamento por deficiência no aperto das porcas de conexão. É uma origem bem comum mesmo de problema. Geralmente a gente não aperta ali aquelas porcas de conexão, né? Principalmente nas tubulações ali entre o evaporador e o condensador ali, né? As franjas ali, aí pode dar um problema. Sem falar nos outros problemas de uma operação inadequada ou de uma falta de manutenção também. Então, recebemos hoje uma ligação daquele nosso antigo cliente, o senhor Joaquim, informou que seu sistema de climatização residencial não está refrigerando. Então, para realizar esse atendimento, você terá que realizar algumas tarefas. Então, aqui, pessoal, a primeira etapa é essa que vocês vão fazer, aqui no EAD, o que vai ser? Vocês vão relacionar o que é um relatório, né, editor de texto. Na verdade, não precisa ser editor de texto, pode fazer à mão também. Fica a critério de vocês. Eu não tenho esse rigor todo. Pode fazer da forma mais conveniente para vocês aí. Então, o que vocês vão fazer? O que eu quero que vocês façam? Relacione as ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumo que vão ser conduzidos, né, por exemplo, para fazer a detecção dessa falta de refrigeração dali do ar-condicionado e o que vocês vão fazer para intervir, né? Qual que é a correção. Então, quais são as ferramentas, equipamentos, instrumentos, materiais de insumo para resolver esse problema, certo? E além dos EPIs. E vocês vão fazer aqui, é só me entregar essa lista de materiais. Como se fosse assim, eu vou na casa do cliente, eu nem então sei mais ou menos ali, por exemplo, o ar dele não está gelando. Então, eu já sei as prováveis causas. Então, como eu já sei as prováveis causas, então já sei mais ou menos o que ferramenta que eu vou levar, quais os EPIs, né? Claro, como você já tem mais ou menos vamos dizer assim, uma preliminar ali, né? Como diz, uma lista de prováveis causas, então você não precisa levar todo o seu ferramental. Então, você já sabe mais ou menos o que leva, né, o cliente já fala, ó, meu ar-condicionado é marca tal, então você já tem uma noção do que é, então já leva os equipamentos, já leva tudo que você tem, né, do essencial do TEC Refrigeração, que é basicamente ali o seu manifold, né, as chaves, enfim, recolhedor ou gás, né, tem que saber o gás que é também para fazer uma recarga. Então, todos os equipamentos, fora os EPIs e os insumos também. Ok, pessoal, e a segunda etapa vai ser feito lá no presencial. O que vocês vão fazer lá no presencial? Vocês vão fazer um processo de recolhimento, ou seja, é como se realmente fossem executar o serviço no cliente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recolher o fluido, né, do ar-condicionado, vocês vão desidratar o sistema, né? Então, vocês vão desidratar, aí vai usar. Antigamente se usava o R4, eu esqueci o nome, do R141, para fazer limpeza. Só que o R141 ele é prejudicial para o meio ambiente, então não se usa mais. Então a limpeza agora é só com nitrogênio e vácuo. Então faz a limpeza com desidratação com vácuo, com nitrogênio, depois vácuo, e depois vai fazer um recompletamento, né? Ou seja, vai fazer a recarga do fluido adequado. Aí ali o R410A ou o que o professor estipular também. Então, para isso, pessoal, vocês têm que ter uma noção da balança, né, de pesar o fluido para ver a quantidade correta, né? Então, qualquer tubulação, se é a tubulação original, né? A gente sabe também que quando mais comprimento de tubulação, tem um adicional de carga de fluido a ser adicionado, então depende ali, né? Se é a instalação original, por assim dizer, né, com aquela tubulação sem adição, você não vai colocar mais fluido, né? Lembra daquele negócio, né, pessoal? Colocar mais carga de fluido não necessariamente você aumenta a eficiência, pelo contrário, você vai
você vai diminuir a eficiência, né? Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o start da máquina para verificar a eficiência de climatização, né? No caso aí, ela operando em ciclo frio. Então, o professor ele vai fazer isso aí com vocês, né? Utilizar o instrumento apropriado para verificar a pressão. E, além disso, ele vai realizar também teste de vazamento com o instrumento adequado. Ok, pessoal? Depois, acho que amanhã eu já... Ainda hoje, acho que hoje não vai dar tempo, mas amanhã eu coloco um vídeo que a gente gravou aqui numa unidade que faz mais ou menos isso daqui, ó. Claro, o professor lá vai ter alguns procedimentos diferentes. Aqui a gente só fez uma coisa um pouco mais didática para conseguir se visualizar em um vídeo. Mas o professor vai mostrar para vocês o passo a passo, quais ferramentas utilizarem, certo? Qual é a forma de se manusear os equipamentos. Tá bom, pessoal? Aqui alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí sobre da SAP? Isso aqui, pessoal, é dando como diz assim, um adiantamento que vocês vão ver lá na aula presencial. Alguém tem alguma dúvida, um questionamento aí? Professor Sim, pode falar. Que pergunta? Alberto, Pode falar. nessa primeira atividade que o senhor pediu, que é para enviar. Vamos lá. Perdão, Alberto, ficou baixinho, não consegui te ouvir. Essa primeira SAP aí, que o senhor quer que a gente envie para o senhor. Sim. É a primeira. É a primeira, o primeiro que o senhor botou aí, que não é para enviar o relatório. Isso, né? Na verdade, nenhum relatório, é só uma lista mesmo de equipamentos e insumos que você vai precisar para fazer esse tipo de procedimento, certo? Matéria que não é um relatório de como fazer, né? Não, não é o procedimento. Procedimento vocês vão fazer na aula presencial. É só do que vocês vão precisar lá, entendeu? Se vocês quiserem me entregar depois da aula presencial, para vocês terem uma noção melhor, por exemplo, do equipamento que usa, quais os equipamentos, quais os insumos, os EPIs, pode também. Não precisa entregar antes da aula, não. Se quiser entregar depois da aula presencial, sem problema. Tá certo. Obrigado. Que lá, que aí vocês vão ter uma noção maior ainda do que precisa, né? Os equipamentos, os EPIs, os insumos, né? A ferramenta certinho, o ferramental certinho, todos os apetrechos aí necessários para fazer esse procedimento. Certinho? Consegui te responder aí, Roberto? Obrigado. Alguém, pessoal? Queria falar aí? Vitor, Jonathan? Não, tudo tranquilo. Certinho, Jonathan? Bom, então vamos lá, pessoal. Então vamos começar aí. Bom, pessoal, então aqui é um conceito um pouco mais complexo aí na questão do fenômeno físico da termodinâmica, por quê? Além da temperatura, do calor, uma coisa que a gente também precisa controlar na questão da climatização é a umidade. Por exemplo, o nosso ar-condicionado aqui normal, né, esse comum, como é que ele faz esse controle de temperatura? Ele pega um ar, não é simplesmente retirar o calor do ar, é também manipulação da temperatura. Então vocês podem perceber que o ar-condicionado, quando principalmente quem mora em ambiente que é mais úmido, percebe uma diferença do ambiente interno com o ambiente externo. Geralmente o ambiente externo que é úmido, você sua bastante e é bem, bem ruim, né? Uma sensação térmica maior. Quando você está num ambiente climatizado com ar condicionado, no ambiente comum, você sente um ar refrigerado, climatizado, porém seco. Então, se você fizer você pegar uma umidade relativa do ar, do ambiente externo para o interno, vai ter uma diferença muito grande. Por quê? O calor, pessoal, está muito também relacionado à umidade. Então, muita questão, por exemplo, da sensação térmica está relacionado não só com o vento, mas com a umidade do ar. Tanto que, por exemplo, aqui em Goiás, o que predomina, né? Estou aqui no estado de Goiás, é um calor quente e com baixa umidade relativa do ar.
Só que aqui, em tese, né, vamos dizer, nosso corpo consegue suportar mais esse tipo de calor do que, por exemplo, vocês aí que estão mais próximos do mar ali, que tem um pouco mais de umidade, né? Ou zona da mata, que também tem um pouco de umidade, então é um calor úmido. Então é um calor que você, a impressão que você está numa panela de pressão. Então é um calor mais insuportável. Então quem mora, por exemplo, na região amazônica, ali, Pará, Amazônia. Jonathan, quer perguntar aí? Já teve amigos meus que foram para aí e quando chegaram aí o nariz sangrou devido à umidade. Sim, ó, aqui, por exemplo, Jonathan, a gente está chegando no momento crítico, que é esse final de julho e começo de agosto, até um pouquinho de final ali, começo de setembro. Aqui chega a dar pico de 10%. Teve uma vez que em Brasília ainda consegue ser pior, chegou a 5%, 6% de umidade. É Só o o lugar nome? onde você liga o ar-condicionado e não sai água do dreno. Não, é seco, seco mesmo. Assim, para questão de eficiência do ar-condicionado, é uma beleza. E principalmente também infraestrutura de rede, computador, né? Que computador também não pode ter nada de umidade. Então, quanto mais seco, melhor, né? Então, realmente, infraestrutura de rede, o lugar fica bom, difícil de oxidar, né? Então, é bem seco mesmo. Então, isso influi, né, nessa questão da sensação térmica. Então, acho que de continuar aí, pessoal, é isso que é praticamente a manipulação de temperatura e umidade. É o que a gente vai ver aqui, ó, que é a chamada psicrometria, que a gente relaciona temperatura com umidade, né? Ah, bom, então o que que é a psicometria? É a leitura de umidade relativa e temperatura, né? De bulbo seco e bulbo úmido, né? O que que é temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido, né? O que que vem a ser isso? A temperatura de bulbo seco, pessoal, é a temperatura do ar, né? Ou seja, sem considerar o conteúdo de água que tem no ar, né? Que é essa chamada umidade relativa. É aquele que é um termo muito comum, não exposto à radiação. Por exemplo, o nosso termômetro, quando a gente vai ver se é febre, é a nossa temperatura direta. O que é a temperatura de bulbo úmido? É uma temperatura indicada com um termômetro com um bulbo envolvido por um algodão úmido, né? Então, geralmente vai ter uma diferença aí, ou seja, dá aquela sensação térmica, né, de teor de água, né? Então, tá a diferença aí. O outro tipo de temperatura, pessoal, é a chamada temperatura de ponto de orvalho. O que que é isso? É a temperatura, como é o vapor de água, né? Ou seja, aquele vapor que tem contido no ar, ele vai se condensar ou solidificar, ou seja, quando a pressão e umidade absoluta constantes. Geralmente a gente vê esse fenômeno, por exemplo, na madrugada ali, né? Quando a gente já tem vamos dizer, uma baixa temperatura, então aquele vapor de água ele vai, chama sereno, né? É o famoso sereno. A gente vê vamos dizer, aquela linha ali, né? Aquela, vamos dizer assim, camada de água, por exemplo, principalmente nos metais, que é mais frio, então ali vai se condensar. Então, amanhece ali, né? Um carro que está fora, por exemplo, de uma garagem, você vê aquela camada ali de sereno. Então, é o orvalho, né? Chama temperatura de ponto de orvalho. O outro fenômeno aí, pessoal, é a umidade absoluta ou chamada razão de umidade, né? O que que é isso? É o real vapor, a quantidade real de vapor de água, né? Ou seja, como eu falei, é o vapor de água que está aqui no nosso ar. O nosso ar aqui é composto, né? A gente sabe que é nitrogênio, oxigênio, demais aí, gás e água, né? Água na forma de vapor. Então a gente não consegue enxergar essa água, mas de qualquer forma, a gente pode perceber, dependendo, né? Se tiver muito úmido, qualquer lugar ali a gente consegue ver, ou a gente sua, né? A gente começa a suar bastante, tem disso que tem muita umidade presente, né? Ou a gente vê nós, além de nós suarmos, né? Alguns equipamentos começam a suar, dependendo ali da sua temperatura, né? A gente vê essa famosa suada dos equipamentos, dos objetos, né?
E como é que se dá essa umidade absoluta, pessoal? Ela é expressa em gramas por vapor por quilo de ar seco ou quilo de vapor por quilo de ar seco. E esse aqui, pessoal, é o mais utilizado, é a chamada umidade relativa. O que é essa umidade relativa? É a capacidade que meu ar tem em absorver a água, né? A água que está contida no ar aí. Então, ela pode ser definida como relação entre a pressão parcial de vapor de água, né, da mistura, e a pressão de saturação na temperatura de bulbo seco da mistura em porcentagem. Então, por exemplo, quando a gente está falando em umidade relativa próxima a 100%, o que quer dizer? Então, o meu ar está saturado, ele não consegue mais absorver água. O que ele acontece? Ele vai precipitar. Então, é quando ocorrem as precipitações de chuva, né? Então, quando está a umidade 90%, 95%, ou seja, o meu ar ainda consegue absorver ainda mais 5% até a sua saturação total. Aí o que vai acontecer? Pode ter chuva, né? A outro conceito aí, pessoal, chama entalpia do ar úmido, que é a quantidade de energia por unidade de massa de ar seco que o ar apresenta. É calculado por meio da soma das entalpias do ar seco e do vapor, sendo expressa em kJ por quilograma de ar seco. Tem o volume específico, que é o volume ocupado pela mistura ar seco e vapor de água, dividido pela massa de ar seco presente nesse volume, sendo expressa em metros cúbicos por quilograma de ar seco. E o diagrama de Carrier, né, que é a carta chamada diagrama de Carrier, ou carta psicrométrica, ou diagrama psicrométrico, que ele vai ter essas propriedades termodinâmicas da mistura ar seco e vapor de água. Bom, aqui, pessoal, não se preocupe com relação a por que eu tenho que saber tudo isso aqui. Isso aqui é só para a gente ter uma noção mesmo desse conceito e como de fato acontece o controle, né, de temperatura em um ambiente climatizado ou refrigerado, né? Eu vou antecipar para vocês. Bom, aqui, por exemplo, para a gente não tem problema, por exemplo, a gente retirar a umidade do ar, né? Porque é até melhor, a gente retira a umidade para deixar o ar mais frio. Então, é uma forma mais rápida de se tirar calor. Só que, por exemplo, na área de refrigeração, para conservar o alimento, você não pode retirar a umidade total dele, até porque você vai perder propriedades, né? Ou você vai estragar, ou propriedades mesmo sensoriais do alimento, né? Como sabor, outras características. Então você tem que manter aquela umidade. E você tem que fazer um controle, né? A gente vai ver isso lá na refrigeração, né? Tanto comercial como industrial. Por enquanto a gente não vai ver isso aqui, não. Bom, então aqui, pessoal, um joguinho para vocês fazerem aí. É, então aqui, pessoal, é um diagrama que tem, ó, propriedades termodinâmicas, ó. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto A aqui, ó, ele tem uma temperatura de bulbo seco de 20 graus e de úmido de 15 graus, né? Então, para você ver, ó, onde tem o teor de água, a minha temperatura de bulbo úmido ela fica um pouco menor, né? Devido a aí essa temperatura de bulbo úmido depende de teor de umidade, por isso que ele varia. Não quer dizer que vai ser sempre, por exemplo, 15 graus. Pode ser que ele esteja de uma variedade aí. Bom, então, pessoal, como eu falei, né, o controle, né, de temperatura, de retirada de calor, vai então é a questão de retirar não só o calor, mas também a umidade. Então, a gente vai ter esses 7 processos aqui, que são os chamados processos psicrométricos, né, que é controle de temperatura e umidade do meio ambiente, que é a mistura adiabática de duas quantidades de ar úmido, chamado aquecimento sensível ou aquecimento seco, um resfriamento sem desumidificação, ou seja, eu vou resfriar mantendo minha umidade, é o chamado resfriamento seco. Esse resfriamento com desumidificação, ou seja, eu vou resfriar tirando umidade, que geralmente é o que a gente faz aí, né? Retirando a umidade. Resfriamento e umidificação.
Então, resfria e umidifica, pode também aquecer e umidificar, e também como aquecer e retirar a umidade. A gente vai ver cada um deles aí. Bom, o que que é essa mistura adiabática, né, pessoal? Então, a gente sabe que o sistema fechado, né, então a gente tem um ar-condicionado. Para manter o ar gelado, o que que a gente faz? A gente isola, né? A gente fecha. Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente está respirando, ou seja, a gente está inspirando O2 e expirando CO2, ou seja, a gente vai saturar o ar de CO2. E um ambiente totalmente fechado, o que que vai fazer isso? Vai ter, então, uma falta de O2, né? Ou seja, vai ter menos O2 e ter mais CO2. Então, você vai começar a saturar. O que que acontece, pessoal, com o nosso corpo quando tem excesso, por exemplo, de CO2? A gente começa a entrar em sono, né? A gente entra em estado de sonolência. Como a gente percebe isso de uma forma mais fácil? No carro. No nosso carro, quando tem um ar-condicionado, a gente fecha os vidros, né? Então o carro está fechado e aperta aquele botãozinho da setinha, que é o recircular, ou seja, a gente fecha toda a captação de ar externo do veículo. Fechou, o que que vai acontecer? A gente vai ter só aquele ar dentro do carro. À noite, o que que acontece? Aí começa a diminuir a saturação de O2 e aumenta a concentração de CO2. O que acontece, pessoal? A gente começa, ó, a gente entra em sonolência, a gente começa a dormir. Muitos acidentes acontece isso. Então, o pessoal de segurança, o que que eles até alertam ou recomendam se fazer? Desligar essa parte de recirculação, que aí você começa a captar o ar externo e começa a renovar esse ar. Então, quando eu renovo esse ar, pessoal, então a gente tem que considerar também que está entrando ar externo. Então, esse ar externo vai ter uma umidade que vai ter que ser retirada para poder climatizar ele. E isso também vai gerar um pouco mais de trabalho, né? Vai ter que. Só que, claro, a gente tem que levar em consideração, vai gastar mais energia, mas a gente tem que levar em consideração pessoas, né? A gente precisa renovar o ar, a gente precisa, né, ter um ar sempre renovado e limpo. E isso é mais crítico ainda, pessoal. É claro que eu não vou falar dele aqui, tem norma até própria para isso, que é, por exemplo, ambientes hospitalares, né? A gente sabe que o ambiente hospitalar, né, é um ambiente controlado, principalmente por questão de patógeno, né? Então, evitar, por exemplo, questão de contaminação, de infecção, né? A renovação do ar, o ar também não pode ser todo fechado no ambiente hospitalar, senão você pode estar sujeito a infeccionar todo mundo ali, né? A infectar todo mundo se tiver um problema ali. Então, tem uma norma própria que rege essa parte de ambiente hospitalar ou de parte de assistência à saúde, né? Bom, Professor, então, pode falar, Sandro. esse cálculo, no caso, para renovação do ar, ele é de acordo com o ambiente e o equipamento, né? Tem que fazer em cima disso. Conforme o ambiente, hoje agora, Sandro, a gente vai abordar mais para frente lá, tem um chamado PMOC, né, que é Aham. questão de renovação de ar aí, para Isso é manutenção, né? trabalho já. Porque o PMOC que teve o ministro aí na época que morreu, né, por causa de problema no ar-condicionado, aí foi obrigado Legionela, né? Legionela. legionela, que é um ambiente fechado, não renovava a área, e aconteceu um desse ministro lá, eu esqueci o nome do ministro, era na época não sei o nome, qual que era o presidente da época, aí faleceu, né, o ministro, aí eles instituíram o PMOC, né, para poder ter uma renovação de ar e limpeza também do ar-condicionado, uma manutenção um pouco mais frequente, né, e mais rigorosa, né, principalmente nos ambientes aí que são dotados, né, que é um sistema PMOC é, é de plano de manutenção, operação e controle, não é isso? isso, justamente. Claro, vai ter a norma que já rege para ambientes É comuns, 50, né? se não Então, me engano, ambiente é residencial. 53, né, professor? Se não me engano, a norma. Ixi, agora de cabeça eu não vou saber te Eu acho, falar, eu não. acho que é. Mas tem que também acompanhar a leitura dela, mas acho que deve ser. Mas, eu sei que tem uma própria tem uma norma, até que antecede mesmo, o PMOC é baseado nessa norma, né?
E tem a norma do ambiente hospitalar de assistência à saúde também, que vai ser né? Vai ter um também, assim como vai ter um rigor maior, por exemplo, em coisa que mexe, por exemplo, com vacinas, patógenos, né? Alimentício, né? O ramo alimentício, enfim, são aqueles chamados mais críticos, né? Que está envolvido diretamente à saúde humana. Então, essa questão do ar aí, pessoal, é a questão do ar de renovação, né? Como eu falei, depende da condição climática do local, ar de recirculação, enfim. Aí depende, né, do ambiente que está instalado esse ar. Bom, então aí, pessoal, como eu falei, essa mistura de dois ar aí, né? Então você tem dois fluxos de ar, então eles vão se misturar e vai ter uma terceira massa aqui, né? Um terceiro fluxo que é a soma desses dois. E a propriedade termodinâmica dessa massa aqui, ela vai ficar intermediária entre a primeira e essa daqui. Então ela vai ter vamos dizer assim, somente temperatura, ela vai ser intermediária, porque são duas massas, por exemplo, ali que vai ter duas temperaturas diferentes, então a temperatura vai ficar entre um e outro, né? E assim como outras propriedades também, como umidade, etc. Né? Não vou especificar, vou falar muito aqui, pessoal, porque foge um pouco do escopo aqui, mas para vocês entenderem esses fenômenos mesmo. Bom, outro fenômeno, pessoal, do processo psicométrico é o aquecimento sensível, ou chamado aquecimento seco. O que que é? É a passagem de uma corrente de ar de uma serpentina aquecida, né? Que é o que ocorre, por exemplo, no evaporador ali, né? De modo que essa corrente de ar ela ganha calor, no entanto, sem variação de umidade, ou seja, ela somente troca calor, mas ela não varia sua umidade, ou seja, sem aumento da quantidade de umidade presente no ar. Então, nesse processo, eu vou ter uma redução da umidade relativa do ar e eu aumento a temperatura de bulbo seco, né? Claro, se eu estou ganhando calor, eu vou aumentar a sua temperatura de bulbo seco, né? Então, esse aquecimento sensível, esse negócio aqui era uma linha reta, certo? Igual tá. Então, pessoal, numa aplicação prática, a gente utiliza esse sistema de expansão direta no ciclo de aquecimento, né? Então, nesse caso aqui, como é aquecimento, eu estou fazendo o processo de aquecer, ou seja, eu estou invertendo os papéis aqui dos componentes. Então, no caso ali, o meu evaporador, ele vira um condensador, e o condensador que está lá fora, ele vira um evaporador, né? Eu estou fazendo o aquecimento. Então, ele inverte o ciclo, né? Então, o ar-condicionado, claro, esses ar-condicionados de janela, split, tanto os VRFs quanto os self-contained, os rooftops, são que tem o ciclo duplo, né? Eles falam que é o ciclo quente e o ciclo frio. Se ele tiver só o ciclo frio, ele não faz esse aquecimento sem si, porque não vai funcionar como uma bomba. Porque quando ele é aquecedor, ele não chama mais um aparelho de ar-condicionado, chama de bomba de calor. Que ele vai o quê? Fornecer calor para dentro do ambiente, que eu quero aquecer o ambiente, né? Então ele faz o inverso, né? Bom, o outro processo, pessoal, é o resfriamento, né? Então eu vou resfriar sem desumidificar, ou seja, sem retirar a umidade. Esse também é chamado de resfriamento sensível ou resfriamento seco. O que que ele é? Ele é a redução da temperatura de bulbo seco do ar. Então, já é o contrário, ele vai retirar o calor, né, para diminuir a temperatura e aumentar a umidade relativa sem alterar a umidade absoluta. Aqui a umidade relativa ela vai se alterar, porém a umidade absoluta continua a mesma. Só vai fazer a questão da umidade relativa. E como é que é feito isso? Então, força uma corrente de ar, né, através de uma serpentina de resfriamento, né? Então, é isso que acontece Então, por exemplo, o fluido refrigerante está na serpentina e o ar vamos dizer, atravessar essa serpentina. Então, isso que é a troca de calor, né, entre o fluido e o ar, né? Que apresenta uma temperatura superior à temperatura de orvalho do ar. Então, esse termo resfriamento seco, ele é utilizado ao fato de que esse processo não produz condensação, ou seja, ele não gera aquele condensado, né? Ele continua ainda sem alterar a umidade,
mantém ela então constante, né, sem variação de calor latente, ou seja, não tem mudança de estado físico da água nesse processo de resfriamento. E então, pessoal, essa representação ela é uma linha horizontal em que ambos há transferência apenas de calor sensível, ou seja, é um calor que não altera a temperatura, não altera o estado físico da água, né? Seu áudio, Alguém, professor. alguém perdeu É. o contato aí, professor? Opa, não, de volta aqui, pessoal, só respondendo a demanda aqui. Então, pessoal, o próximo processo que a gente tem é um resfriamento agora com desumidificação. Agora eu vou tirar a umidade do ar, né? Esse aqui, pessoal, ele é tipo dos sistemas de expansão direta. Então, por exemplo, no ciclo frio, né? Então, é aqui que a gente, né, vai ser mais comum de acontecer. A gente vai tirar a umidade do ar para poder resfriá-lo ele de forma mais eficiente. Então, é o que a gente vai ver no ciclo frio, nos considerados do ar de janela, nos splits, nos self-contained, nos rooftops, nos VRF, né? E nos de sistemas de sistema indireto pelos chillers, né? Sistema de água gelada. Então, o que vai acontecer? A corrente de ar ela vai passar por uma serpentina de resfriamento, né? Pelos evaporadores, unidades evaporadoras, equipamentos de expansão diretas e nos fan coils e fan coletes para os sistemas de água gelada, que vai perder então calor e umidade. Você vai retirar o calor, ou seja, quem vai absorver esse calor? Meu fluido refrigerante. E também a umidade. A umidade, de certa forma, ela vai sair para poder resfriar o meu ar então ficar frio, né? Não frio, mas assim, climatizado, né? E como é que é extraído isso? Na forma de condensação. Então eu retiro essa, né? Por isso que tem o dreno, né? E aí por isso que eu vou tirar o dreno, porque lá no evaporador eu vou retirar o calor e também a umidade. Então por isso que eu preciso do dreno, né? Então se a minha umidade do meu ar, a umidade do meu ar está alta, então mais água sai do meu dreno. Se tiver baixa, sai pouca água, mas de qualquer forma ele vai retirar qualquer indício de umidade que tiver no meu ar. Então, então, que vai ser o nosso processo aí de resfriamento com desumidificação, que é o ah, processo mais comum aí. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar então, e pessoal, então, vocês entenderam aí, esse aqui então, pessoal, é o principal processo de psicométrico que a gente tem aí no ar-condicionado. Vamos continuar com os próximos aí. Nesse caso aqui, pessoal, a gente faz um resfriamento e também umidifica. É, Bom, esse aqui, como eu falei, é muito utilizado nos climatizadores, por exemplo, de mercado, né? Que, por exemplo, né, tem, por exemplo, frutas, verduras, por exemplo, alface, você tem que manter ele com uma certa umidade, senão, né, se você tirar ele murcha. Então, você pode manter ele a uma certa temperatura, cara, não pode ser baixo demais, senão você também estraga a folha e também não pode ser muito, retirar muito de umidade, aí você seca. Então, por isso você tem que fazer um resfriamento umidificado.
Isso é muito comum, por exemplo, também em algumas câmaras frias, né? Por exemplo, para carne, né? Alguns tipos de carne, alguns tipos de alimento, para você manter o teor de umidade, para manter a questão de qualidade e também de alguns, né, fatores aí de alimentícios. Claro que eu não sou da área de engenharia de alimentos, né? Para dar esses aspectos mais aprofundados, né? Ah, então, e isso também, pessoal, que a gente também utiliza muito aqui no na nossa região, centro-oeste, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Onde a gente tem um lugar de baixa umidade, onde a gente justamente precisa de ter umidade para determinadas ocasiões, né? Ah, como, por exemplo, as câmaras frias, né? Bom, e o outro processo aí, pessoal, é o de aquecimento e de umidificação. Esse aqui, pessoal, esse processo para aquecer e umidificar é para torres de resfriamento, né? Ou para os condensadores evaporativos. Então, para que serve esse processo, né? Então, o ar ele entra em contato com uma superfície úmida, né? O ar, então, o ar em tese seco, ele entra com superfície úmida, né? Com temperatura superior à temperatura de bulbo seco. Então, ele eleva a sua temperatura, então, tendo contato com a superfície úmida, o que acontece? Ele vai pegar o ar ali, ele vai pegar esse teor de ar, né? Aí o ar entra então na condição 1, né, e deixa no estado saturado. Então ele vai se saturar ali. Essa torre de resfriamento, né, pessoal, é justamente, por exemplo, para poder fazer a troca de calor, né? Então a gente tem aquelas torres de água ali, né, onde vai o ar entra ali e a água entra em um fluxo de contracorrente para ou retirar ou para pegar, né, teor de umidade ali. São sistemas de água, né, são os chillers, né, são os grandes sistemas ali que vão fazer essa troca de calor. E o outro, pessoal, é o aquecimento, né, é o aquecimento e retirada do ar, né? Então, é a passagem de uma corrente de ar através de um desumidificador. Isso aqui pode ser um desumidificador químico, né, que ele vai atrair, né, ele vai, como diz, um, um elemento chamado higroscópico, né, que ele vai então pegar o ar, né, ele vai absorver ali a umidade, né? Então ele vai elevar a temperatura de bulbo seco, né? Problema que a gente tem, por exemplo, nos veículos, né? Os fluidos de freio eles são altamente higroscópicos, né? Ou seja, eles atraem muito água, a água, né? Então, se tiver algum problema de filtração ali, absorve a água e perde poder de frenagem, né? Porque tem presença de água ali no fluido de freio. Ok, pessoal? Então, é, depois eu quero mostrar para vocês aí o conforto térmico aí. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento, pessoal? Eu vou parar por aqui hoje, que é o tour do assunto aqui fica um pouquinho mais pesado, mas eu quero que vocês entendam, pessoal, que a alma do ar-condicionado está justamente, vou voltar nesse aqui, ó, que é o resfriamento com desumidificação. O restante a gente vê, mas é menos. O negócio é aqui, ó. Certo? Alguém tem alguma dúvida, questionamento, pessoal? Anderson, boa noite, Elísio. Boa noite, Elise. Bem, pode falar. Tudo, tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Viva. É só a questão dessa atividade do fórum. Como é que ela vai se dar, essa participação no fórum? O senhor tinha Vou, citado aí logo é, na é isso inicial aí, aí. é isso aí que eu vou falar com vocês agora. Como é que é o fórum aqui, pessoal? O fórum de discussão, ele tem um tema. É, esquece essa data aqui, pessoal. Então, o que que é essa primeira fórum de discussão? A gente tem um tema, então, aqui é o funcionamento do ar-condicionado automotivo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo aqui que vai explicar o funcionamento de um ar-condicionado automotivo. Ó. Clicou aqui, ó, vai aparecer o videozinho lá. Ó. Vamos ver se ele ainda. Ah, não está mais disponível. Então já deu problema aqui. Ó. Já deu problema. Então,
Mas aqui, pessoal, eu vou colocar depois um link. Deixa eu só ver se eu acho um ar-condicionado Depois a automotivo gente pode aqui. ver, né? Isso, aqui que vocês vão fazer ali. Deixa eu só voltar na. Aí o que que vocês vão fazer, né? Vão assistir um vídeo que fala sobre ar-condicionado automotivo. Beleza, o que que vocês vão fazer? Vocês vão citar semelhanças e diferenças entre o sistema de ar-condicionado do automotivo e o sistema convencional, como, por exemplo, um sistema residencial fixo, por assim dizer, né? Que é o aparelho de janela e o split. Aí como é que eu vou escrever? Vocês vão vir aqui, ó, responder, ó. Tá vendo? Clicou em Ah, responder, tá. aí vocês vão responder aqui, ó. Vocês vão escrever tal, aí vem aqui, enviar mensagem ao fórum. Aqui, escrever mensagem ao fórum, aí vai aparecer lá para eu dar a nota para vocês. Ok. Certo? Eu vou mudar o link aqui, pessoal. Eu vou colocar um outro aqui para vocês. O fórum é isso, pessoal. Então ele tem uma temática, vocês vão colocar aqui, ele vale 4 pontos, esse fórum aqui, os outros também. O que que é o outro fórum também? O outro fórum, ó, deixa eu ver se esse aqui também tá. Ó, aqui já é o tema, o ar-condicionado em ambiente hospitalar. Ó, deixa eu ver se esse aqui também está funcionando. Tá funcionando, ó, beleza. Aí, ó, tudo bem que é 2012, pessoal, mas o assunto ainda é atual, é pertinente. Então, o que que é? Os desafios da climatização hospitalar no Brasil. Então, vocês vão fazer a leitura aqui. Tá vendo? Não é muita coisa, não. Vocês vão fazer a leitura, né? Então, vocês vão fazer a leitura desse artigo. É, Aí tem aqui também, pessoal, um outro artigo, ó, que é a qualidade do ar em ambientes hospitalares climatizados e sua influência na ocorrência de infecções. Onde está aqui, ó, está no materiais complementares, ó. Então, vocês vão fazer a leitura dos dois artigos, né, e falar da importância correta da instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização hospitalares. Vocês podem também estar lendo, pessoal, outros artigos, outras fontes da internet, sem problema. Então, vocês vão falar da Ok. importância dessa instalação. Da mesma forma, coloque responder, vive a mensagem ao fora. Deixa eu só ver também, pessoal, se esse outro aqui, se esse outro tá aqui nos materiais complementares, tal. Material complementar, tal. Ar-condicionado ambiente hospitalar, ó, tá vendo? Tá aqui também. Esse aqui é um pouquinho maior, pessoal. Não precisa ler ele todo, mas se quiser, pode também. Apesar de ser um artigo científico aqui, pessoal, mas não é tão difícil aqui não, é tranquilo de fazer a leitura. E a gente consegue entender muita coisa nessa questão mesmo é, da legislação, da importância mesmo é, do ambiente hospitalar climatizado, né? Ok, Liz? Ok, E ok, Anderson. o próximo fórum, qual que é a temática dele? Vocês também vão fazer tem 3 artigos aqui, ó. Aqui, pessoal, deixa eu ver se eles ainda estão funcionando. Ó, capacete, ó, então capacete para refrigeração com água. Então aqui é uma inovação mesmo na área de ar-condicionado. Esse outro aqui, ó, tá vendo? Ó, capacete com ar-condicionado lançado na empresa dos Estados Unidos, vende em 18, ó, tá até funciona, até ele mostra aqui como funciona. Tá em inglês aqui, mas depois você pode colocar a legenda aqui, ó. Aí ele mostra como funciona. E o outro aqui, pessoal, ar-condicionado lá para ouvido. Outra, tá vendo? Para fone, ó. Ar-condicionado Uhum. para fone de ouvido. Então, Essa são é boa, hein? inovações, para. Então, ó, então, pessoal, que vocês vão falar sobre o conforto térmico, né, para as mais variadas atividades do cotidiano, né? Por exemplo, vamos andar de bicicleta, andar de moto, ou ficar ouvindo, né? Se você usar um fone por longas horas aí. E como ele influencia, por exemplo, na produtividade, né? Então, por exemplo, o conforto térmico influencia na produtividade, por exemplo, do sistema climatizado, um ambiente climatizado, ou uma pessoa que anda de moto ou de bicicleta.
tanto que isso pode influenciar, por exemplo, na sua produtividade, até na sua performance, né? Da mesma forma, só clicar em responder aqui, escreveu, coloca aqui e me enviar a mensagem no fórum. Esse também vale 4 pontos. Então, pessoal, é assim que é o composto do nosso fórum aqui, porque até então não tinha fórum, né? Vou mostrando para vocês aí como é que responde aí. Para alguém ter alguma dúvida aí, questionamento? A gente teve uma atividade, mas foi logo no começo, a gente já ficou meio desatualizado, né? Não, como assim, Elis? Não entendi. A gente chegou a ter, professor, em uma das UC teve uma atividade que tava previsto a atividade em fórum, mas foi logo no começo do curso, Ah, né? sim, sim. Foi bem no começo, mas assim, agora vai ter Aí um pouco mais. de lá para cá não houve mais, É, não, mas é porque as UCs são curtas ali, essas UCs relativamente E, curtas, não tem nem como a gente trabalhar um fórum, porque não tem tempo. Esse aqui, como tem um pouquinho mais isso, dilatado, a gente consegue trabalhar isso, melhor. como eu percebi, é que ela vai estender um pouquinho mais. Sim, certinho. Ok. Mais alguém, pessoal? Tem alguma dúvida, questionamento aí? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento aí, me procure. Bom, pessoal, então desejar a todos aí uma boa noite, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima semana aí. Pode falar, Elisa. Positivo, positivo. Um Fica... abraço, bom Opa, um dia aí. abraço, Elisa. Tava meio picotando e agora eu entendi. Você também aí. Boa noite aí. Obrigado, professor. Pela Opa, boa Valeu, noite aí. professor. Obrigado. Tchau, Nada, pessoal. até a Até Valeu, próxima mais. professor. aí, Boa noite. pessoal. Tudo de bom. Muito Tudo bom, obrigado, professor. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Músicas para todos aí. Bem.